Os bombeiros municipais de Sardual assinalaram 71 anos de existência. A sessão solene teve como palco o auditório do Centro Cultural Gil Vicente, perante casa composta por operacionais e familiares, um pouco aquém do que se esperava, até porque essa presença do cidadão comum seria um sinal de reconhecimento perante o louvável trabalho realizado pela corporação. Depois da formatura e das fotografias da praxe, registro então para o período de intervenções, a altura em que Nuno Morgado, comandante dos bombeiros municipais do Sardual, dirigiu-se aos operacionais, considerando que é de inteira justiça louvar o espírito de missão de todos. O comandante também deixou alguns recados, desde logo à tutela. Neste dia, as minhas primeiras palavras não poderão deixar de ser dirigidas aos nossos bombeiros de Sardual, companheiros do quadro de comando e bombeiros do quadro ativo, mais um ano envolvido e continua a ser de inteira justiça louvar e reconhecer o empenho, a dedicação e espírito de missão que todos vós continuam a colocar, todos os dias, ao serviço desta nobre causa, nomeadamente ao nível da proteção e socorro das nossas populações. Hoje, aqui, importa lembrar a disponibilidade, a coragem, a dedicação e a determinação de cada um de vós no cumprimento das missões de proteção e socorro. Em cada missão, sempre que somos chamados, temos a oportunidade de fazer a diferença. Vocês têm a capacidade de transformar o desespero e o alívio, em alívio, a dor em esperança, mesmo que muitas vezes os desafios pareçam insuperáveis. Mas é exatamente nesses momentos que todos vós se devem lembrar da importância que têm na vida das pessoas da nossa comunidade e de quem de nós necessita. Por tudo isso, muito obrigado. Embora diferente de anos transatos e com o ultrapassar, finalmente, da situação pandémica que nos afetou e tantos constrangimentos e anseios criou a todos nós, em especial aos nossos bombeiros, aos elementos operacionais que aqui estão, que sempre estiveram na linha da frente, reforço que o presente ano continuou a exigir muito de todos estes operacionais, sendo importante reconhecer o trabalho desenvolvido por todos eles no socorro da nossa população. Continuamos sempre disponíveis e a responder presente, fazendo face a todos os pedidos e necessidades da nossa população. Refiro também o valoroso trabalho desempenhado ou desenvolvido pelos bombeiros de Sardual em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a outros corpos de bombeiros, designadamente no combate aos incêndios rurais que assolaram a nossa região, assim como outros locais de Portugal continental. Refiro, a título de exemplo, as participações em ocorrências nas sub-regiões da Beira Baixa, região de Leiria, Beiras e Serra da Estrela e, mais recentemente, no passado mês de setembro, na região de Aveiro, ao integrar a equipa de posto de comando nacional Lisboa e Valtejo, a quando dos graves incêndios rurais que afetaram aquela zona. No que ao Concelho de Sardual diz respeito, e não obstante, neste ano de 2024, o número de ocorrências de incêndios rurais ter sido, felizmente, diminuto, e com a área ardida muito reduzida, importa agradecer, acho que já posso referir nesta data, certo? Importa agradecer também a outras corporações e entidades que nos apoiaram, muitas delas aqui presentes. Muito obrigado. Na pessoa do Sr. Comandante David Lobato, agradeço também a todos os operacionais da Sala de Operações e Comunicações do Comando Subregional do Médio Tejo, pelo apoio que nos prestaram, garantindo a resolução dos problemas que foram surgindo, salvaguardando assim as vidas, os bens e o património. A este nível, e com mais um ano envolvido, no que ao Médio Tejo diz respeito, verificou-se a consolidação das alterações organizacionais promovidas em 2023 pela entidade que regula e coordena a proteção civil e as ações de socorro e salvamento em Portugal continental, a ANEPC, e que tal, como referi no passado, no global, continuam a merecer a nossa concordância, tanto política como operacional, se me permite, Sr. Presidente. E onde, no nosso entendimento,
continuam a garantir uma maior ligação e proximidade para com o patamar local. Tal como referi no passado, e não podendo deixar de o voltar a referir este ano, somos claramente a favor da partilha de meios e recursos e pelo apoio mútuo entre entidades, devendo o Estado Central, de uma vez por todas, entender que deverá suportar os territórios e, por inerência, todas as entidades nele inseridas, tendo por base os perigos, os riscos de cada local, existentes em cada local, e não excluindo os corpos de bombeiros da administração local, como, infelizmente, ainda continua a ocorrer. Continuamos a não entender o porquê de não nos apoiarem, de forma igual, com todos os outros corpos de bombeiros do território nacional, se as missões são idênticas em todos eles, porque continuam a não o fazer. Os corpos de bombeiros da administração local desenvolvem a mesma atividade dos demais corpos de bombeiros, então, porque não são promovidos esses apoios? Eventualmente através de contratos-programa, protocolos, devidamente regulados e fiscalizados. Aliás, conforme outras entidades também o fazem. Se essas entidades o fazem, não nos discriminam, porque será que a entidade que nos tutela, nós, o faz? Não consigo compreender. Suportar os territórios, como referi, através dos municípios, para nós só pode ser esse o caminho. No entanto, como sempre o referimos, mesmo não concordando e criticando esta quase permanente discriminação negativa, iremos continuar a colaborar em tudo o que nos for solicitado por parte da ANEPC e demais entidades. Socorro e salvamento, ações de formação, planeamento, logística, infraestruturas, comando ou coordenação, entre outras atividades. Não conseguimos estar de outra forma neste Sistema Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Sr. Comandante David Lobato, enquanto eu estiver neste cargo, lamento, mas vai ter de continuar a ouvir as minhas críticas e desabafos. Mas também lhe digo, para que não tenha dúvidas, pode continuar a contar connosco sempre. Mais do que nunca, sabemos que nem tudo correu bem. Tal como referi sempre em todos os meus discursos no passado, identificamos as nossas oportunidades de melhoria, sendo que vamos tentar corrigi-las no futuro. Todos nós, comando e os operacionais, juntos, temos a obrigação de dignificar o bom nome e a história dos bombeiros municipais de Sardual. Um dos dias é neste dia, no aniversário. Devemos, de forma permanente, procurar a melhoria contínua da capacidade e eficiência do Corpo de Bombeiros. Todos nós, o comando e os operacionais, juntos, tudo devemos continuar a fazer para garantir que o Corpo de Bombeiros é reconhecido pelas estruturas nacionais, regionais e municipais, como sendo um elo fundamental para a segurança das comunidades e para as ações de proteção e socorro a desenvolver. Todos nós, comando e os operacionais, juntos, devemos garantir, quer à população do Concelho de Sardual, quer à população da nossa região, que poderão continuar a contar com este Corpo de Bombeiros através da sua preparação e capacitação técnica para os proteger. Mas para isso, para que consigamos cumprir com este nosso desígnio, socorrer e proteger a nossa comunidade, somos obrigados a estar dotados de infraestruturas, equipamentos, veículos e, não menos importante, recursos humanos capacitados, formados e motivados. Ao nível dos recursos humanos, recordo que este Corpo de Bombeiros é de tipologia mista, isto é, composto por bombeiros profissionais e por bombeiros voluntários. No nosso entendimento, para um território com estas características, como o do Sardual, continua a ser a mais adequada organização. Seja qual for a carreira destes bombeiros, importa dignificar os mesmos, assim como a atividade que todos eles desenvolvem. Devemos criar condições para que esta atividade seja apelativa e digna, promovendo a manutenção ou, se possível, o aumento do efetivo operacional, tanto de profissionais como de não profissionais. No entanto, sabemos que muito ainda teremos de fazer, em conjunto,
quer os operacionais, o comando, o município, a tutela. Ao nível dos profissionais, importa reconhecer aqui que a própria tutela, neste último ano, cumpriu com a promessa de clarificar a legislação quanto à organização dos períodos de trabalho. Torna-se agora necessário promover alterações que levem novamente a tornar esta profissão mais apelativa e dignificante para quem a desempenha. Vencimentos, suplementos, aposentação, são assuntos que se encontram atualmente em cima da mesa para discussão e eventual alteração. Ao nível dos voluntários, terá de ocorrer, obrigatoriamente, uma revisão das condições dos seguros atualmente em vigor, assim como a criação, alteração e necessária regulamentação dos apoios à atividade desenvolvida por estes operacionais. Independentemente da tipologia desses apoios, mas aqui ressalvando também, independentemente da tipologia da entidade detentora. Ao nível das infraestruturas e instalações, atualmente com mais de 30 anos, só volto a mudar o número quando for 40, mesmo com pequenas obras de remodelação que têm sido desenvolvidas, torna-se urgente desenvolver obras que promovam uma melhoria das condições físicas e operacionais, dignificando o trabalho de todos os elementos. Quanto a isto, tal como já publicamente transmitido pelo Sr. Presidente, noutros fóruns, encontra-se prevista a realização de um conjunto de obras, desde a melhoria e adaptação dos espaços interiores, quer também pela criação de espaço adequado ao funcionamento do Centro de Meios Aéreos, assim como espaço para situações de alojamento e situações de emergência. Obras estas com um valor previsto em mais de €500 mil, a prometida Casa da Proteção Civil. Quanto ao Centro de Meios Aéreos, localizado no nosso heliporto, o mesmo está autorizado pela ANAC para voos de proteção civil e combate a incêndios, sendo que nos encontramos neste momento a promover a renovação dessa autorização. Chegando ao final deste ano, importa, o quanto antes, clarificar junto da ANEPC quais as pretensões futuras para esta infraestrutura, designadamente a partir de 1 de janeiro de 2025. Quanto aos veículos, referimos que estes permitem que se continue a cumprir de forma cabal as nossas missões. No entanto, teremos de promover algumas modernizações e algumas substituições, não ignorando, como sempre, eventuais candidaturas a fundos comunitários e referindo aqui, a título de exemplo, a previsível entrada ao serviço de um equipamento durante o ano do próximo ano. Aguardemos por novidades em 2025. Ao nível dos equipamentos, continuamos durante este ano a promover alterações, aquisições, substituições de EPIs, inúmeras tipologias, quer sejam estruturais ou espaços naturais. Tal como referi para os veículos, aquilo que se espera é que durante o ano de 2025 também hajam novidades. Sr. Presidente, e repetindo aquilo que disse em anos transatos, peço-lhe que não desista e continue a investir na proteção e socorro do Conselho e dos seus cidadãos. Sr. Presidente, também repetindo o que disse aqui em anos transatos, peço-lhe que, em conjunto com outros municípios, continue a pressionar a tutela para que a mesma reconheça esta tipologia de corpos de bombeiros como verdadeiros parceiros do sistema e que, de uma vez por todas, também passe a subsidiar o seu funcionamento e prontidão. Depois da condecoração de alguns bombeiros com as medalhas de assiduidade, Clemente Mitra, secretário da Liga dos Bombeiros Portugueses, aproveitou a oportunidade para dizer que os bombeiros têm sido enxovalhados, desde logo pelo Governo. O comandante deixou claro quais são as reivindicações dos operacionais. Dizer aqui umas poucas palavras. Esta semana estes dias últimos têm sido muito atribulados, porque os bombeiros, o único inimigo que têm é o fogo. O único inimigo que os bombeiros têm é o fogo. Para além disso, temos algumas pessoas que não são tão nossos amigos, como são os políticos. Os políticos, diga-se, governos, que nos têm tratado muito mal, tanto aos bombeiros municipais e sapadores, como aos voluntários. Veja-se o que se passou no passado dia 9, na Assembleia da República. Os bombeiros foram enxovalhados
não foi permitida a entrada dos bombeiros fardados para as galerias da Assembleia da República. Os bombeiros, ao saberem disso, à última da hora que tinham sido convidados para lá estar, tiveram que ir comprar umas t-shirts à loja dos chineses para vestirem por cima da farda. Outros viraram o casaco ao contrário, outros vestiram um capuz por cima. Portanto, em vez de irem para lá bombeiros, foram pessoas com uma roupa esquisita, até que, passado alguns momentos lá dentro, depois dos vários partidos terem insistido com o Presidente da Assembleia, veio então a autorização para entrarem fardados. Os bombeiros não podiam nem levar um pino daquelas fênix da Liga que os bombeiros usam na lapela, nem isso podiam levar porque identificavam que eles eram dos bombeiros. Os bombeiros têm sido maltratados, foram ali enxovalhados, e para que vocês saibam agora, porque também temos aqui bombeiros voluntários e bombeiros municipais com o Estatuto de Sapadores, a luta que foi feita pelos sapadores bombeiros em Lisboa, que, na minha opinião, excedeu ali um bocadinho as coisas, mas com direito próprio, porque querem ver reconhecidos o seu trabalho, o seu subsídio de risco e as suas situações, e foram convocados para lá estar e lá estiveram. Os bombeiros voluntários, aqui também presentes, este ano foi dito que vai ser aprovado o Orçamento de Estado, e está previsto no Orçamento de Estado um aumento de 4,6%, salvo erro. O aumento para as 464 associações é 1,4 milhões. Quer isso dizer, por ano, quer isso dizer que são cerca de 300 euros a cada associação de bombeiros. Se olharmos que cada associação de bombeiros tem 10, 15, 20, 30 bombeiros assalariados na sua associação, com o ordenado mínimo justo foi aumentado de 50% justamente, se tiverem 20 empregados, 50 euros a cada um, são 1.000 euros de aumento do ordenado, mais despesas, 14 meses por ano. Portanto, digamos, se os bombeiros agora estão mal, no próximo ano, se o orçamento não for corrigido, estarão piores ainda. É uma coisa que urge resolver. Os bombeiros desde 2015 para cá têm sido muito maltratados, nomeadamente os bombeiros voluntários não têm uma carreira, felizmente os sapadores já têm, mas os bombeiros voluntários nem uma carreira pequenina para podermos pedir uma melhor carreira. Os bombeiros não têm um estatuto, os dirigentes associativos não têm um estatuto, o financiamento das associações é ridículo e vai continuar a ser pior ainda por causa desta questão que expus aqui do aumento do orçamento. Ontem aconteceu na Liga dos Bombeiros Portugueses uma mesa redonda para questionar todos os representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia da República, e lá estiveram todos os partidos políticos, e foi perguntado pela Liga e pelas pessoas presentes o que é que queriam dos bombeiros. É claro que ali os políticos de todos os partidos vieram dizer que os políticos eram os heróis, eram os maiores, eram os melhores do mundo. Mas está a terminar o verão, agora vem o inverno, esquecem um pouco esta situação. E foi-lhes dito estas questões, portanto, o aumento do Orçamento de Estado não chega nem para cobrir as despesas normais dos funcionários que têm ao fim do mês, quanto mais para poder melhorar as suas instalações ou os seus equipamentos. E todos ali disseram, juraram pés juntos ali, não é com a jura, mas afirmaram ali vivamente que os bombeiros não podem passar por esta situação e que vão defender na especialidade a melhoria do orçamento da compensação para os bombeiros, nomeadamente os bombeiros voluntários, porque é esses que estão mais abrangidos por esta situação. É claro que quando for nessas situações, alguns partidos se vão abster. Como aconteceu agora, ainda há dias, aí houve umas leis lá na Assembleia da República que foram votadas e, por acaso, passaram, mas os partidos do arco da governação abstiveram-se. Portanto, gosta-se muito dos bombeiros, quando abre os telejornais, nos incêndios, os bombeiros são os heróis, são os grandes combatentes, isto que aqui o comandante aqui disse que correram o país inteiro aí a ajudar onde era preciso, mas depois deste tempo passar, os bombeiros já vão estando habituados a serem maltratados, e é verdade. Felizmente há câmaras municipais que podem e apoiam os seus bombeiros de uma forma razoável e justa, mas há câmaras que nem apoiam, nem podem apoiar. Eu dou-vos alguns exemplos só para ter a ideia.
Os bombeiros de Cascais, do Concelho de Cascais, ou de Sintra, ou de Oeiras, gastam 3,5 milhões com os bombeiros por ano. Epá, têm 5 associações, ou 6, ou 4, mas gastam 3,5 milhões. Mas temos corporações aí no Alentejo que gastam 14 mil euros por ano, 1.000 euros por mês para apoiar os bombeiros. E tanto são bombeiros aqueles do interior do Alentejo, como são bombeiros os de Sintra ou de Cascais. É lamentável que não haja, a nível nacional, uma clarificação da carreira para estes homens, porque se fôssemos ter bombeiros profissionais, como existe a força da polícia da GNR a nível nacional, sabem quanto é que isso custaria? Era impossível ter. Sabem quanto é que isso custaria para ter os bombeiros à escala daquilo que existe em Portugal? 2,5 mil milhões por ano de euros. Isso é impensável, é impossível. Se não aproveitarem o voluntariado, eu acho que apoiar o voluntariado é um ato de inteligência. Mesmo nestas casas onde há bombeiros profissionais, municipais, sapadores, é preciso apoiar o voluntariado. Os incentivos ao voluntariado fazem parte e têm que ser vistos. Porque uma pessoa que vem para aqui passar o seu tempo, paga para vir com o seu carro, ou com a sua moto, ou com a sua trotinete, ou com a sua bicicleta, vem para aqui fazer horas de serviço e tem que pagar do seu bolso a alimentação, a viagem para vir para aqui fazer um serviço voluntário à comunidade. Se nós olharmos que todas as profissões nestes últimos 7 meses já foram revistas, foram os professores, foram os polícias, foram os juízes, foram, enfim, uma quantidade de profissões que já foram revistas. Os bombeiros, nem uma palavra, embora diga lá no programa do Governo que vai ser revista a situação dos bombeiros, vai ser revista a situação dos bombeiros. Ali ao meu amigo Lobato, não vou dar mais tarefa porque aqui o comandante já deu, mas nós temos uma situação que é complicada, porque aqueles que andam há mais anos como eu, nós tivemos um Serviço Nacional de Bombeiros, que depois, por necessidade de ser a nível europeu e de outros países, portanto, foi criada a Autoridade de Proteção Civil, nós concordamos com ela, mas é como entidade coordenadora de todos os agentes de proteção civil, coordenadora de todos os agentes. Ora, os bombeiros são o maior agente da proteção civil, fazem mais de 90% de todos os serviços de proteção e socorro, mais de 90%. E a Autoridade de Proteção Civil, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, coordena os outros agentes, mas comanda os bombeiros. Eu costumo dizer que não há generais sem exército, talvez seja por causa disso. Nós concordamos que existe a autoridade, concordamos que coordene todos os agentes de proteção civil, assim, incluindo os bombeiros, mas que o comando venha a ser feito, como foi no passado, por elementos dos bombeiros comandados por bombeiros. É isso que nós defendemos. Uma situação que também é necessário rever e que andamos há algum tempo a insistir, e que o comandante aqui já disse também, é a questão dos seguros. Os seguros têm alguns anos, não é preciso gastar mais dinheiro em seguros, está provado isso, é só preciso modificar a cobertura dos mesmos, porque hoje o que aconteceu este ano, foram mais 4 camaradas nossos que partiram, já são 250 bombeiros falecidos em serviço desde 1980 até 2024, 250 bombeiros que tombaram em serviço, em 44 anos. Os 3 ramos das Forças Armadas, a Polícia e a GNR, os 5 agentes das Forças Militares e de Segurança, todos juntos não têm esse número. E a nossa profissão não é uma profissão de risco. 250 bombeiros falecidos em serviço. E depois as seguradoras têm um problema, que, como sabem, as letras miudinhas escapam muita gente e as seguradoras conseguem fazer valer uma coisa que ninguém compreende. Um bombeiro que vá para um incêndio e que tenha a fatalidade de dar um AVC no teatro de operações, a combater com a mangueira na mão, a conduzir o carro, não morre em serviço, morre de doença natural. O stress do incêndio, a carga da intensidade do incêndio, o desgaste, não é considerado morte em serviço. Temos um caso aqui há bastante pouco tempo, há 2 anos, o bombeiro de Óbidos, deu-lhe um AVC, estava a comandar a bomba da viatura, quando os colegas mandaram aumentar a pressão da bomba, não aumentou, vieram ver, o subchefe estava morto. Tinha dado um AVC fulminante, não foi considerado morte em serviço. E é isto que a gente temos no nosso país. Eu apelava até ao Sr. Presidente da Câmara,
com os seus contactos, que fizesse valer também a nossa opinião destes bombeiros, destes homens e mulheres que lutam todos os dias em prol de uma melhor situação para os bombeiros. Seguiu-se a atribuição de 3 crachás de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses, em particular aos bombeiros Carlos Santos, Maria Marques e Honorato Lourenço, momentos de elevada carga emocional e que distinguem quem tanto tem dado à população. Seguiu-se David Lobato, comandante subregional do Médio Tejo, que deixou um elogio especial aos bombeiros de Sardual, assim como às respectivas famílias, e deixou alguns dados operacionais em 2024. E metade dos incêndios na região foram fogo posto, adiantou. Excelentíssimo Sr. Presidente do município de Sardual, professor Miguel Borges, caríssimo, permita-me que em si cumprimento todos os autarcas aqui hoje presentes e demais elementos que exercem funções públicas, políticas, diretivas e associativas. Excelentíssimo Sr. Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, caro Comandante Clemente Mitra, Excelentíssimo Sr. Comandante e amigo Nuno Morgado, demais elementos de comando e dos Corpos de Bombeiros aqui presentes, Excelentíssimos Srs. Presidentes das entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros aqui presentes, Excelentíssimo Sr. Comandante da Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, caro amigo Francisco Mota, Excelentíssimo Sr. Comandante do PIPS da UEPS da GNR, Sargento Sousa, crachás de ouro, aos que já eram e hoje aqui parabenizados, agentes de proteção civil, entidades civis, militares, religiosas, comunicação social, bombeiras e bombeiros. Vou dirigir-me em primeiro lugar e com um cumprimento especial aos bombeiros desta casa, que com a sua disponibilidade e resiliência têm garantido a continuidade da atividade operacional neste garboso Corpo de Bombeiros. Reconhecimento que é naturalmente extensível aos seus familiares, agradecer às famílias dos bombeiros, elas são fundamentais para criar o equilíbrio familiar e o apoio emocional necessário para que estes seres humanos magníficos consigam levar a cabo a sua nobre missão. Tenho o elevado privilégio de coordenar uma sub-região, Comandante Mitra, coordenar uma sub-região em que as suas maiores riquezas são os bombeiros que a compõem. Uma vez mais, o meu bem-aja pela vossa disponibilidade e compromisso. Fechado o nível mais crítico do dispositivo de combate a incêndios rurais, podemos afirmar que foi de excelência o trabalho por vós realizado. O Sr. Comandante Nuno já falou daquilo que foi o Sardual, mas naquilo que foi a sub-região, 222 ocorrências, 165 hectares de área ardida, menos 30% de incêndios rurais e menos 97% de área ardida, relativamente à média anual dos últimos 10 anos. O país, efetivamente, não é também igual. O ano 2024 representa o segundo valor mais reduzido em número de ocorrências e o quarto valor mais reduzido de área ardida nos últimos 10 anos. Voltámos a demonstrar que, unidos, somos mais fortes e que, lado a lado, conseguimos ultrapassar as dificuldades que nos são apresentadas. Mas, efetivamente, não podemos continuar constantemente a ser avaliados pela área ardida. O sistema tem que ser muito mais do que isso. Teremos, efetivamente, que avaliar o sistema como um todo. A saber, o ordenamento e a prevenção, os planos da defesa da floresta contra incêndios, a responsabilidade do ICNF, a responsabilidade da GNR, PSP, Polícia Judiciária, dar nota que 50% dos incêndios da sub-região do Médio Tejo são de incendiarismo, fogo posto, concluído com a investigação da GNR. A responsabilidade dos municípios, a responsabilidade de outras entidades, a responsabilidade da AGIF, como responsável pelo Sistema Integrado de Fogos Rurais, qual o ponto de situação dos planos nacionais de ação, dos planos regionais de ação, dos planos subregionais de ação e com estes planos, onde vão as comunidades intermunicipais / municípios buscar a verba para que as suas responsabilidades possam ser cumpridas. O que fizemos de faixa de rede primária, das faixas de rede secundária, quantos condomínios da aldeia, quantos programas de aldeia segura implementámos e muitos outros que poderíamos estar aqui, se calhar, toda a tarde a falar. Mas, efetivamente, o que vem a lume por alguns comentadeiros, a supressão, o combate, como se a culpa dos golos fosse sempre do guarda-redes. Mas o município, e há exceções, o município do Sardual tem feito o seu trabalho. Realizou, durante este ano, 33 km de faixas de rede primária, criou 50 km de faixas de interrupção de combustível e criou 118 hectares de rede secundária. Podemos ainda contabilizar 40 aldeias no programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, 32 aldeias no condomínio da aldeia,
que ainda na passada quinta-feira, acompanhado pelo Sr. Comandante, tive o prazer de acompanhar os trabalhos a serem realizados, extraordinários, e, portanto, parabéns por esse trabalho de excelência, Sr. Presidente. Cumprida a tradição, celebramos hoje o 71º aniversário onde os bombeiros municipais do Sardual também perpetuam a memória dos soldados da paz já falecidos. Sr. Comandante Nuno Morgado, é legalmente sua a grande responsabilidade de operacionalizar todos os meios humanos e recursos técnicos à disposição desta unidade operacional, a todos os seus níveis, quer ao nível das operações de socorro propriamente ditas, quer ao nível da formação, capacitação, relações humanas, operacionalidade dos veículos, equipamentos e comandamento das operações. As atribuições e desafios e responsabilidades associadas ao comando de um corpo de bombeiros alinham-se com a existência de um comando unido, versátil, abrindo a sua ação e a sua projeção, acima de tudo, à sua capacidade efetiva de produção e de controle de resultados. Parabéns, Sr. Comandante. Este Corpo de Bombeiros foi e continua a ser um exemplo de bem-fazer. O seu trabalho é o exemplo para todos os seus pares. Obrigado pela disponibilidade para colaborar, partilhar todo o seu conhecimento e experiência com o Comando Subregional do Médio Tejo. Este agradecimento é naturalmente extensível ao Sr. Segundo Comandante Pedro Curado e ao Sr. Adjunto de Comando Paulo Rebelo. Muito obrigado por tudo. É uma honra servir ao lado de homens como vós. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, olhou para o seu percurso de 11 anos nas funções que atualmente ocupa para agradecer a todos quantos o ensinaram o que era a proteção civil. O autarca falou em injustiças terríveis que ainda não foram ultrapassadas. Este é um dos momentos que mais me honra na minha vida autárquica. E, precisamente, há 11 meses de terminar este meu período de Presidente de Câmara, que desempenho há 11 anos. Número curioso, o número 11. Muito aprendi convosco, muito aprendi, e permita-me uma palavra especial para o Comandante Nuno Morgado. Tem sido o meu braço direito, o meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda, em todo este processo de aprendizagem. Muito obrigado, Comandante. Uma palavra, muito aprendi convosco ao longo de todos estes anos. Aprendi não só com o Comandante, mas com todos. Olha, aprendi, por exemplo, uma coisa, o que é o Ciresp, com o Comandante David Lobato, num grande incêndio em 2016 que apanhou a nossa zona, que eu aprendi destas coisas, via os seus comandantes a atirar com um rádio para cima da mesa, desesperados, porque era importante salvar as pessoas e era importante que os equipamentos funcionassem. Foi assim em 2016, foi assim em 2017, foi assim no Covid, Comandante Saramago, tantas horas que nós passámos lá naquela quadradinho, só passado um tempo é que descobrimos que éramos os dois tão grandes e que cabíamos lá, coisa que na altura não se percebia. Foram 11 anos a lutar pela proteção civil, pela defesa de pessoas e bens. 11 anos a lutar pelos homens e mulheres que desempenham este trabalho. 11 anos. Senhores comandantes, das coisas que eu lamento hoje foi aquilo que vocês disseram e lamento que tenham razão. Esse é o meu maior lamento. E vai ser a minha maior angústia, apesar de ainda poder muito fazer durante os próximos 11 meses, lutar para que aquilo que são injustiças terríveis, injustiças não tenham sido ultrapassadas. É muito mau. Eu reuni com alguns ministros durante estes 11 anos, alguns secretários de Estado, todos eles muito simpáticos, no âmbito da Associação Nacional de Municípios, no âmbito da secção de municípios, produzimos tanta proposta legislativa, produzimos tanto, até os vossos vencimentos, até o aumento de vencimentos de sapadores e passagens de sapadores. Lembro perfeitamente de uma reunião em Setúbal, quando eu propus que seria justo que os bombeiros não começassem a sua carreira na administração pública pelo nível mais baixo, porque quando começam, já começam com uma formação diferente de todos os outros. Alguém estava ao meu lado e dizia-me assim: tem a certeza daquilo que está a propor? Tenho, é justo, é justíssimo. E tem sido isto que nós temos estado a fazer. Tem sido isto, tem sido o que nós temos proposto, tem sido esta luta que infelizmente, os decisores políticos não têm conseguido ser sensíveis a esta nossa pretensão, a esta nossa, de todos nós. De qualquer das formas, também acho que aquilo que se tem verificado nos últimos tempos, alguma falta de, como direi, bom, eu sou músico, há uma desafinação
que existe também a Autoridade Nacional e a Liga, não vai ajudar muito. Era muito importante que os senhores ultrapassassem aquilo que são problemas que em nada afetam o combate a incêndios. Em nada, porque na hora do combate, da proteção, não só incêndios, na hora da proteção e socorro, os senhores esquecem esses diferentes e estão todos lá. Isso é que é importante. De qualquer das formas, não é um bom exemplo que se dá aos decisores políticos, quando eles muitas vezes aproveitam até alguns sinais de maior fraqueza de um lado e do outro, para por aí navegarem e por aí fugirem daquilo que são as suas obrigações. Mas eu iria também mais longe, o Sr. Comandante Nuno Morgado está muito preocupado e muito bem, eu agradeço, com aquilo que é a falta de transferência, aquilo que é o reconhecimento dos bombeiros municipais. É claro, quando nós dizemos, só um exemplo, quando dizem nós não temos equipas de intervenção permanente. Temos muitas equipas de intervenção permanente. A única diferença é que não recebemos por tal. Não recebemos. E é tremendamente injusto. É tremendamente injusto quando sabemos que nós fazemos o investimento que fazemos no nosso município, um investimento superior a 10% daquilo que é o orçamento municipal. 10%. Sr. Comandante, o senhor há bocado falava em 3 milhões de euros na zona de Cascais. O que é isso comparado com o orçamento municipal? 3 milhões de euros de Cascais, se calhar são 2 ou 3% do seu orçamento. No Sardual são 10% do nosso orçamento, vão para a proteção civil. E muito bem, e com muita honra. Porquê? Porque nós temos que saber aquilo que queremos e temos que saber quais são as nossas prioridades. E as nossas prioridades são a nossa segurança, a vossa segurança, a segurança de todos os homens e mulheres, não só sardualenses, cidadãos, não só da nossa região, mas também a segurança de todos aqueles que saem das suas casas, sabendo a que horas voltam, tenho a certeza que voltam, porque são competentes, altamente treinados, não são heróis, são excelentes profissionais, voltam, mas que deixam a família com o coração nas mãos. E isso é muito importante. E aquilo que eu lamento, quando o Comandante há bocado dizia, e muito bem, que tem que haver partilha de recursos, sim, partilha de recursos, mas a partilha de recursos não é só termos um carro, por exemplo, uma autoescada, pode ser partilhada por todos. É também todos os municípios, todos os presidentes de Câmara serem responsáveis como o principal responsável da proteção civil do seu concelho e assumirem aquilo que são as suas responsabilidades também financeiras. Eu nunca pensei que aquilo que foi o meu primeiro discurso há 11 anos atrás voltasse a repetir um aspecto que acho pouco digno para um país que se diz europeu, século XXI. Porque é que as associações humanitárias, para adquirirem aquilo que é fundamental para pagarem os ordenados dos seus trabalhadores, têm que fazer peditórios, têm que vender rifas? Isto não é digno de um país do século XXI. Isto não é digno de um país europeu. Isto não é digno. E aqui, disse-o no Congresso da Liga, disse-o no Congresso da Associação Nacional de Municípios, sem medo, talvez por causa do meu tamanho, e o Comandante Saramago não estava ao pé de mim, senão também me ajudaria, como guarda-costas, disse: dos grandes responsáveis são os políticos, sim, mas as câmaras municipais onde é que estão? Onde é que estão os presidentes de Câmara? Vamos partilhar recursos, sim, mas vamos obrigar que todos os municípios tenham no seu orçamento um mínimo de acordo com a tipologia e grau de risco. E esse valor tem que ser investido, tem que ser dado. Volto a dizer, se calhar já é um lugar comum. Como é que alguém dorme descansado, fazendo festas de milhares de euros no seu concelho e depois ter bombeiros a fazer peditórios para comprar equipamentos de proteção individual? Eu nunca pensei que, passado 11 anos como Presidente de Câmara, tivesse que repetir este tipo de discurso. Nunca pensei. Da mesma forma que nunca pensei que, depois daquilo que aconteceu em 2017, em que eu disse em 2016, antes de 2017, que se nada fosse feito, um dia viria uma tragédia. Disse que tínhamos um sistema de proteção civil assente em pés de barro, e aquilo que nós verificamos é que voltamos a ter um sistema de proteção civil assente em pés de barro. Basta ver aquilo que se passou na zona de Aveiro no mês passado. Basta ver fotografias e filmes que faixas de gestão de combustível não existem e que só o eucalipto e os pinheiros não estão plantados no alcatrão porque nada lá nasce. Eu tenho essas imagens comigo. Eu tenho essas imagens. E não foi em 2016, foi em 2024. É lamentável que não tenhamos aprendido que aquilo que são os ensinamentos da história. A história, tragédia, em tragédia. É lamentável. E depois o que é que fazemos?
Vamos combater os incêndios. Vamos com quê? Com carros antigos, vamos com fardas compradas em peditórios e outras coisas mais. Isto não é digno deste país. Mas pronto. Mas estamos em festa também, nem tudo é mau, mas é importante pôr o dedo na ferida, nesta ferida que tarda a encerar, e esta a grande mágoa que eu levo comigo, que depois de tantas horas, não tem havido alguém que tenha dito, vamos para isto. E muitas vezes nós não estávamos a pedir mais do Orçamento do Estado. Nós muitas vezes só estamos a pedir é que deixem os municípios investir o seu dinheiro, porque, por exemplo, o pagamento aos voluntários, nós não o podemos fazer. Mas nós não queremos mais dinheiro para pagar aos nossos voluntários. Nós só queremos que haja uma legislação que permita que possamos, municípios, pagar aos nossos voluntários, sem que se arranje, às vezes, expedientes, como sabemos pelo relatório que existe no Tribunal de Contas, pondo em risco decisores, porque cumprem aquilo que é importante fazer por ausência de responsabilidades do próprio Estado. Mas, muitas vezes, há pessoas, perdoem uma expressão, que se atravessam, porque para eles, primeiro, está a proteção de pessoas e bens. Estamos no século XXI e nada mudou.